Nós vamos pensar sobre o tema que é perguntas que precisamos responder. E nós vamos usar como base a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Para ser mais exato, do 31 ao versículo 39. A versão que eu tenho aqui para ler é Almeida, revista e atualizada, mas os irmãos podem ficar à vontade para ler na versão que tem, tá bom? Se você quiser acompanhar pelo celular e colocar a mesma versão, ele aparece como ARA. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Amado Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, que foi revelada e foi entregue e escrita para nós, para que pudéssemos refletir sobre as Suas verdades, aprender sobre a Tua vontade e nos desenvolver espiritualmente falando. Pedimos ao Pai que o Senhor nos dê a iluminação por meio do Teu Espírito Santo, para que o pregador não possa atrapalhar a mensagem que o Senhor quer transmitir ao Teu povo. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, então, a nossa intenção, por meio dessa reflexão da Palavra de Deus, é responder algumas perguntas que nós encontramos nesse texto. E para isso, é importante entender sobre o que o autor reforça nesse texto, principalmente quando ele fala da doutrina da segurança do cristão e dos ensinamentos que nós temos por meio dele para confiar no nosso Deus. Então, a ideia da carta de Romanos, quando pensamos na sua aplicação no capítulo 8, nós temos que levar em consideração estas duas questões: a segurança que nós recebemos por meio de Cristo e que devemos confiar na segurança do nosso Senhor, para que tenhamos uma vida aqui desafiada pela nossa fé, que nós demonstramos, e por meio dessa nossa fé, tenhamos a confiança que Jesus está conosco e que Ele nos guarda de tal forma em que não tenhamos dúvida do que é mais importante na nossa vida, que no caso é a salvação. Então o apóstolo aqui, o objetivo dele é nos tranquilizar
sobre a salvação e de que um dia teremos a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Esta que já foi conquistada e a qual nós temos que ter a certeza que recebemos, porque um dia recebemos o Senhor como nosso Salvador e Mestre. Então aqui eu separei 4 perguntas. No texto nós conseguimos encontrar outras perguntas, mas separei essas 4 porque eu entendo ser as principais. São perguntas retóricas, né? O que na prática não significa que careça de uma resposta, porque a resposta é óbvia. Mas eu gostaria de refletir e fazer esse exercício com os irmãos, de tentarmos responder essas perguntas, porque quando nós tentamos responder as perguntas, nós vamos conseguir uma profundidade maior no texto e naquilo que a palavra de Deus tem para falar aos nossos corações. Então a primeira pergunta que temos, Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32, é: quem será contra nós? Claro que antecede a essa frase, né, a de Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E cabe a nós entender que, primeiramente, Deus nos separou para si mesmo, e por isso nós somos bem-sucedidos. E considerando que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele opera, e a sua atuação, ela é soberana, de tal modo que ninguém pode frustrar a sua vontade, nós temos a segurança desse início da frase que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E entendemos, por meio dessa frase, que não há outro que possa ser superior ao nosso Deus. Mas, pensando nisso, nós devemos entender uma coisa. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos romanos, e a que público o apóstolo está escrevendo? Quando ele escreve essa carta, ele escreve aos cristãos de Roma. Significa que ele estava escrevendo essa carta a pessoas convertidas, que foram lavadas no sangue de Jesus e receberam a adoção de filhos de Deus, como nós vemos em João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome. Ou seja, essa carta foi escrita aos cristãos de Roma, mas também a todos nós, porque recebemos a Jesus Cristo como Senhor. Então, entendendo essa realidade, que a carta não foi escrita para todas as pessoas, e sim para aquele que é de Cristo, aí fica muito mais fácil de nós refletirmos nessa pergunta e tentarmos responder a pergunta: quem será contra nós? E é uma pergunta que precisamos entender a razão pela qual ela foi feita também. Porque muitos podem se levantar contra nós, teoricamente, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores, e isso é normal. Não há diferença entre nós e qualquer outra pessoa que não seja o próprio Cristo Jesus. Portanto, todos temos que entender que qualquer um pode se levantar contra nós, porque qualquer pessoa que conviva, mesmo que seja pouco com nós, consegue identificar defeitos em nós, ao ponto de se levantar e dizer: olha, você não é digno de salvação, você não é digno de redenção, porque de fato nós não somos. Mas Deus é por nós, e é isso que faz a diferença.
E aqui o apóstolo, ele usa alguns argumentos para defender que Deus é por nós e por isso nós estamos seguros que ninguém será contra nós. E o primeiro argumento que ele usa está no início do versículo 31, que ele diz: à vista dessas coisas, né? Ou seja, esse argumento, quando ele fala à vista dessas coisas, ele está se referindo a coisas que ele já disse. E quando nós retornamos ao texto para poder entender, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É para todas as pessoas? Não, para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui nós temos um caminho a seguir. Isto são para aqueles que amam a Deus. E aí no versículo 30, que é exatamente o versículo que antecede, ele diz que o Senhor nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Ou seja, ele relata que por meio dessa ordem que nós somos salvos em Cristo. E sendo salvos em Cristo, quem será contra nós? E aí claramente a resposta: ninguém. Ninguém pode ser contra nós. E aí, como nós usamos essa primeira parte, entendemos que é Deus que é por nós, e como nós cantamos uma canção aqui algumas vezes que diz: não há Deus maior, não há Deus melhor, e não há Deus tão grande quanto o nosso Deus, nós chegamos à conclusão de que recebemos a salvação dele, e como não há um outro ser que pode ser comparado a ele, logo nós estamos seguros na mão desse Deus. E isso faz na nossa vida toda a diferença. E aí no versículo 32 ele diz que aquele que não poupou o seu próprio filho para nos dar ainda mais segurança, Deus enviou o seu filho, e o seu filho fez a obra na cruz do Calvário. Como o Senhor nos deu o seu filho, nós temos a segurança de que ninguém será contra nós. Ninguém será capaz de fazer oposição a nós. Ah, pastor, mas Jesus morreu e foi embora, né? E agora? Quem será de nós, né? Alguns mais antigos como eu vão dizer: quem poderá me defender? Aí tipo no Chapolin, lembra? Mas irmãos, tudo isso foi projeto de Deus. Jesus foi, mas não nos deixou órfãos. Nós vemos isso em João capítulo 14, em que ele prepara os seus discípulos. Nos versículo 1 ao versículo 3, ele conversando com os seus discípulos, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, virei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus disse que partiria sim, mas isso não significa que a nossa confiança ela acabou nesse momento, porque no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, e ele diz: mas eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que é o Espírito Santo, que está aqui conosco. Foi enviado por Deus Pai por intermédio de Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter confiança de que Deus é por nós e nós não estamos desamparados. Por maior que seja a dificuldade, porque esse Espírito, esse Consolador que foi enviado, o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 14, que ele diz que o Espírito é o penhor da nossa herança, até que seja feito o resgate da propriedade, ou seja, até que o Senhor venha e nos tome com Ele para sempre. Quando ele escreve isso em Efésios, de
dizendo que Ele é o penhor, Ele quer dizer que o Espírito Santo é uma garantia. O Espírito Santo que habita em nós é uma garantia que Deus é por nós. Então não há como ninguém ser contra nós. O Espírito Santo é a nossa garantia, o Espírito Santo é o nosso seguro, o Espírito Santo é a confirmação hoje de que somos de Deus. O Filho foi, mas não ficamos só. Temos condição de ter a mesma convicção de que o apóstolo Paulo tinha, e que os discípulos que foram contemporâneos de Jesus também tiveram, porque nós continuamos com Deus, só que agora habitando em nós. Isso é maravilhoso, isso nos dá esperança. Veja como é bom responder essa primeira pergunta e ter essa convicção de que nós continuamos amparados por Deus, agora por meio do seu Espírito. Vamos prosseguir? A segunda pergunta é assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E aqui, quando pensamos em acusação, nós pensamos também na mesma realidade em que do primeiro ponto, que é possível que pessoas levantem acusações contra nós. Além do diabo ou Satanás, como está no texto aí, e nós encontramos em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que diz que ele é o acusador e nos acusa de dia e de noite. A esposa pode acusar o marido de não ser um bom pai? Pode. O marido pode acusar a esposa de não ser uma boa mãe. Ambos podem acusar o filho de ser rebelde. E os filhos podem acusar uns aos outros de outras tantas coisas. Como eu posso ser acusado no meu trabalho porque de repente eu fiz algo que não está certo, porque eu sou imperfeito? Eu posso errar aqui também na igreja, no meu convívio social. Então, a possibilidade de acusação, ela existe e vai continuar existindo. Mas quando nós pensamos na salvação, nós não temos mais condição de ser acusados, porque o Senhor Jesus, Ele tomou o nosso lugar. E o texto aqui, quando ele fala eleitos, é o mesmo sentido do que o versículo anterior. Os eleitos são aqueles que são de Cristo, são os filhos de Deus. Então é uma pergunta que continua sendo para aqueles que são do Senhor. E quando pensamos nesta acusação, nós temos que entender que o Senhor Deus fez a obra na cruz do Calvário, para que não sejamos mais acusados. E nós vemos em próprio livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 2, em que ele afirma que nós somos justificados pela fé, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, claro que a nossa justificação, ela não foi realizada por méritos próprios nossos, mas hoje nós estamos justificados. E esse próprio texto, versículo 30 que eu citei, afirma exatamente isso. Nós somos eleitos, chamados, justificados e glorificados. Então, meus irmãos, quem nos justifica é o próprio Deus. Por isso que nós não podemos ser acusados para a salvação, porque quem tomou esse lugar e quem pagou pela acusação que era nossa foi o próprio Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu em nosso lugar. As injustiças que nós fazemos, e vamos continuar, porque ainda não chegamos no nível de perfeição, porque não atingiremos ele aqui, temos essa consciência, e a nossa responsabilidade é com a santificação e sempre evoluirmos, mas sempre que olharmos para trás, vamos nos sentir injustos.
Mas vamos lembrar que nós fomos justificados pelo Filho de Deus. Benefício maior, nada que pague essa justificação. Vamos continuar então, vamos ver o terceiro argumento. O terceiro argumento aqui ele diz: quem os condenará? Então ele coloca alguns pontos, eu coloquei alguns pontos aqui para conversar com os irmãos, e eu gostaria de voltar lá no texto 34. Vamos ler esse versículo de novo, porque vai ficar mais fácil. Diz assim: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, ele apresenta alguns argumentos para dizer que ninguém pode nos acusar. Por quê? Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo está à direita de Deus e Ele continua intercedendo por todos nós. Quando o Senhor Jesus Cristo Ele morre, Ele resolve esse nosso problema, porque nós deveríamos morrer. Porque a morte está relacionada com o pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, nós vamos falar Romanos, né? 3, versículo 23, está escrito que todos os pecados e destruídos estão da glória de Deus. Então todos nós estávamos em uma situação de condenação, mas Cristo se fez condenação em nosso lugar. É isso que o apóstolo aqui está defendendo. Quem nos condenará? Ninguém, porque Ele se fez condenação. Ele nos justificou. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, evoluindo, ele diz que Cristo também ressuscitou. E a parte da ressurreição de Cristo, ela é importante porque ela resolve também o nosso problema com a morte. Porque isso significa que Ele venceu a morte e nós também venceremos. Apesar do texto que nós lemos, que todos nós somos pecadores, nós passaremos por uma morte, é natural passar pela morte, uma morte física. Só que o texto de Romanos aqui, se os irmãos quiserem abrir aqui e acompanhar, Romanos capítulo 6, versículo 23, ele não está falando só de uma morte física, ele fala de uma morte espiritual. E esse versículo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então essa morte, irmãos, não é simplesmente morrer aqui, morrer, vamos fazer o sepultamento. É a separação eterna com Deus. Então quando Cristo morre e na sequência Ele ressuscita, então Ele vence a morte e nos dá a garantia que a morte para nós será só uma passagem, e que nós também seremos ressuscitados, como nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, ali o capítulo inteiro explica sobre a ressurreição dos mortos. Por isso que ninguém pode nos acusar, porque Jesus já triunfou, e agora Ele está à destra de Deus. Ele foi para o Pai, mandou o Espírito Santo, que hoje está aqui no nosso coração, para nos consolar, nos momentos que estamos tristes, né? E falar, poxa, eu tenho confiança, porque nenhuma acusação contra mim, não há mais. E Ele está à destra de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Eu vou fazer uma metáfora aqui, não quer dizer que seja exatamente isso, tá bom? Só uma ilustração. Jesus está lá, Jesus e Deus está vendo o pastor André, né? O pastor André lavou a louça, nossa, que bênção. Não, hoje não. É só uma ilustração. Aí está lá, Deus Pai e Jesus vendo o pastor André lavando a louça, que bênção, né? Olha, sério, é um homem de Deus mesmo. Aí de repente tinha uns pratos lá, ele lava, tinha uma panela ruim, aí ele pega, coloca no forno, no fogão. Aí Deus fala assim,
não tem jeito mesmo. Aí Jesus fala, não, né, o perdoa, né, eu já morri por ele na cruz, né. Jesus, ele faz isso por nós, ao nosso favor, quando necessário, porque nós continuamos falhando, mas nós temos essa confiança de que não seremos condenados, porque há um Senhor, um sumo sacerdote, um intercessor que está lá, do lado do Pai, ao nosso favor. Isso, irmãos, tem que nos trazer alegria, confiança. Temos que sair daqui regozijando nessa esperança que recebemos do Senhor. Por isso, refletir sobre essas perguntas, por mais óbvias que sejam a resposta, é maravilhoso, porque faz nos recordar de tudo aquilo de bom que o Senhor fez e faz por nós. Eu não lavei nada, tá? Nem os pratos. Hoje não deu tempo. Vamos para a quarta pergunta. E quem nos separará do amor de Cristo ou do amor de Deus? E aqui nós vemos detalhado em Romanos capítulo 8, versículos de 35 a 37, em que o apóstolo faz algumas observações, e eu gostaria de separar em duas listas, que seria uma lista natural, de coisas do nosso dia a dia, que nós vivemos aqui, e outra um pouco mais complexa. Então ele diz que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, e que nada disso pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta lista são uma lista de coisas naturais da nossa vida. Tribulação. Segunda-feira, o chefe no seu pé, tem que trabalhar, não esquece de fazer isso, aquilo. Tem que acordar cedo, vai para a escola, tribulação. É da vida, angústia, né? Cheguei atrasado na escola, meu pai vai dar bronca, fica angustiado o dia inteiro. Assim acontece com todos nós. Agora tem, claro, as particularidades. Ele relata aqui perseguição. Sabemos como foram os primeiros anos, séculos da igreja, de muita perseguição. E em consequência da perseguição, vem a fome, vem a nudez, vem o perigo. Tá bom? Aqui a fome por conta da perseguição, porque não tem como ter uma estabilidade. Precisa estar mudando, correndo de lugar para lugar. A nudez também, porque fica difícil se estabilizar. O perigo a todo momento. E a espada, que é de fato ser assassinado. Então esses eram os perigos reais que o apóstolo Paulo vivia naquele momento. Mas para se comparar com o amor de Deus por nós, e que nada pode nos separar do amor de Deus por nós, ele apresenta ainda uma segunda lista, que na minha opinião é mais contundente. Essa lista ela está nos versículos 38 e 39, que diz assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso, porque não são apenas as coisas relacionadas a essa terra. Qualquer coisa que tenhamos condição de imaginar, por mais que nos causa temor, é capaz de nos separar do amor de Cristo Jesus. E por isso temos que estar felizes. E por isso temos que ter uma vida cristã alegre, porque nós desfrutamos das bênçãos, que é refletir e poder responder essas perguntas, cujo objetivo do apóstolo Paulo foi exatamente isso: nos trazer confiança que o nosso Senhor não nos desampara. E para concluirmos, eu quero voltar no versículo
primeiro que nós lemos? Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero lançar aqui uma outra reflexão. E se Deus não for por nós? Creio que aqui, todos que estão aqui são de Jesus. Mas e as pessoas que nós conhecemos? E se Deus não for por elas? O que será delas? Irmãos, não carece de resposta. Ela também é uma pergunta retórica. E essa pergunta, de alguma forma, nós temos que responder aos corações daquelas pessoas pelas quais Deus ainda não é com elas, por algum motivo. Porque como nós vimos logo na introdução, esse texto não é para todos, é para aqueles que são filhos de Deus. E isso nos desafia. Primeiro sabemos que temos esse grande benefício incontável. E depois a nossa responsabilidade de anunciar àqueles que não sabem. Irmãos, é nossa responsabilidade falar para as pessoas que assim, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei se amanhã nem eu estarei vivo. Eu não sei se eu estarei empregado, se eu terei uma saúde perfeita. Não sei se meus filhos estarão bem amanhã. Nada disso eu tenho condição de ter segurança para saber. Não tenho. Eu posso fazer o máximo no que depender de mim para ter segurança. Se eu estiver doente, eu posso ir no médico para tentar manter o quanto mais uma vida com saúde. Se eu tiver um problema financeiro, eu posso, no momento que eu estiver mais confortável, separar lá uma quantia para não passar novamente por dificuldades. Procurar nisso confiança e segurança. Eu posso chegar em casa e trancar a porta para que nenhum ladrão entre, ninguém tente me assaltar. Fazer a minha parte é para ter segurança, mas nada disso nos dá segurança de nada. Nenhum de nós poderá afirmar que amanhã vai fazer isso ou aquilo, porque nós não temos controle e não temos como garantir nada dessas coisas. Mas uma coisa Deus nos garantiu: a vida eterna em Cristo Jesus. E mediante o seu amor, ninguém poderá nos tomar. E que Deus nos abençoe.